Eu estou aqui para falar de um assunto que eu mesmo não entendo. Eu acho que tomei essa iniciativa até para ver se alguém me ajuda a entender essa situação. Por que que no Brasil se romantiza tanto a pobreza? Se faz uma novela, né? Uma história de amor, uma coisa bonita em relação à pobreza, como se isso fosse uma coisa boa. Entende? Então, o que eu percebo é que os artistas, os políticos mesmos, né? Esses também ficam sempre tentando convencer a população, convencer a sociedade que existe uma certa nobreza em viver numa situação que não há nenhuma dignidade, né? Então, nós vivemos, por exemplo, hoje, numa romantização uma romantização de um lugar, por exemplo, que é utilizado, né, aproveitado pelo tráfico, com as comunidades. Todos sabem que as comunidades no Rio de Janeiro é o lugar, são esses lugares, né, essas comunidades, que antigamente se falava de favela, né? Hoje em dia, para se romancear mais essa situação, romantizar mais, aí resolveu se chamar de comunidade. É lá onde existe a maior parte da circulação de drogas e armas no Rio de Janeiro, né? Os traficantes e o comércio de drogas se utiliza das comunidades onde vivem as pessoas mais pobres da cidade para poder ativar os seus negócios, colocar os seus negócios de droga em atividade, né? E com isso também eles se aproveitam de uma série de outras coisas que aprenderam com a milícia, que é a venda ilegal de assinaturas para distribuição de canais de televisão, né, canais privados, a obrigatoriedade de se comprar gás em determinados lugares dentro da comunidade, o gato de luz que se faz, que é protegido. Então a comunidade ela ficou refém dessa situação, quer dizer, ficou refém do crime, né, desse comércio de droga que existe. E ainda assim, ó, por favor, é Freixo, é Chico Alencar, é Benedita, é Aniele Franco. Por que que se romantiza tanto as comunidades? É uma mania que existe no Brasil de achar que os políticos, eles é que sabem do que a comunidade precisa. Ora, a comunidade, na verdade, ela tem uma certa dificuldade de expressar o que eles precisam, o que eles querem para poder ter a sua dignidade, porque os próprios políticos não deixam, eles se acham no direito e com o poder e com toda a clareza, a situação de clareza da situação para poder dizer o que a comunidade mais pobre quer, né? Como pode uma comunidade gostar e querer viver num lugar onde não há saneamento básico, onde as escolas não funcionam, onde existe tiroteio, onde volta e meia morre uma pessoa inocente em função do confronto com a polícia, porque lá o tráfico mora, lá o tráfico fez o seu abrigo, né? Isso tudo por quê? Porque como a comunidade ela é habitada por pessoas inocentes, por trabalhadores, grande maioria, então os bandidos eles se aproveitam disso para se misturar a essa comunidade e usá-la como escudo. Será que eles não percebem isso? Né? Então, o que temos que fazer? Na minha maneira de ver, o político bem intencionado, ele deveria de chegar e perguntar para essa comunidade o que vocês querem. O que vocês querem? Adianta ficar indo para as ruas e queimando ônibus, colocando barreiras e fazendo aquela algazarra cada vez que um inocente morre no confronto com a polícia dentro da comunidade? Ou é melhor que o Estado entre nessa comunidade e dê um local e faça dali um lugar de morada, um lar para essa comunidade, né? Um lar decente, um lar digno, onde eles possam ter uma escola que funcione todos os dias. Porque o que acontece? Enquanto tiver o tráfico misturado com a comunidade, é óbvio que vai haver esse tipo de confronto e que não é bom para essa comunidade, porque o tráfico se beneficia disso. A comunidade, as próprias forças de segurança, elas têm dificuldade de agir
Por quê? Porque sabe que no meio dessa comunidade eles se misturam, os bandidos se misturam e você já não sabe mais quem é. Né? E muitas vezes uma operação policial com inteligência que possa evitar esse tipo de desastres, né, de matar inocentes no confronto, ela é desfeita na medida que a própria comunidade é obrigada ao quê? A avisar com antecedência quando as forças policiais estão entrando na comunidade. Por quê? Porque o policial, as forças de segurança, elas não brotam dentro da comunidade. Elas têm que vir de fora para dentro. Então esse confronto poderia ser evitado se os traficantes não tivessem nesse lugar. Se o tráfico de droga não estivesse escudado nessas pessoas mais pobres dentro da comunidade. Como que se faz isso? Ora, habite esse lugar como um lugar decente, que se faça, retire essas pessoas, não. Vocês querem continuar nesse lugar? Ok, então vamos fazer um lugar decente nessa comunidade, vamos fazer um condomínio decente, vamos colocar água encanada, vamos colocar saneamento básico, vamos criar um posto de saúde que funcione. Ora, vamos proteger essas escolas dessa forma. Não precisa nem colocar seguranças armados na porta das escolas para protegê-las. Não precisa. Basta que seja um lugar seguro para a comunidade. Né? Tanto que os confrontos, se a gente vê pelas estatísticas, onde há violência, onde há mortes, a letalidade no confronto com policiais é bem maior nesses lugares, nesses locais, nessas comunidades. Então que se pergunte, a comunidade é que sabe o que ela precisa. Não é o Lula, não é o Freixo, não é a Aniele, não são essas pessoas. Essas pessoas não sabem. Isso seria querer o paternalismo político que existe, né? Vamos perguntar o que essa comunidade quer e vamos fazer. Ah, mas isso vai gastar muito dinheiro. Imagina fazer um condomínio para abrigar essas pessoas em cada lugar onde está a comunidade. O programa Minha Casa Minha Vida já gasta muito dinheiro à toa, porque quer demover pessoas de um determinado lugar e colocar em outro. Isso já é um conservadorismo no sentido de que você vai tirar as pessoas, vai desalojar as pessoas e vai dizer onde elas vão morar, no lugar onde eu tenho. Não! Pega aquele lugar onde elas já estão e melhora aquele lugar, faz um lugar decente. Faz um lugar onde as pessoas tenham dignidade para morar. Não é assim que o Estado pode ocupar esses lugares? E, obviamente, na medida em que esses lugares vão sendo ocupados, o tráfico não vai ter mais sobrevida dentro deles, porque eles não vão poder mais se escudar nessas pessoas. Né? Será um lugar de movimentação, um lugar que será mais difícil de controle dos próprios traficantes em se manter nesses lugares. Né? E a comunidade vai poder se bastar e vai poder ter uma vida cidadã, uma vida livre, com liberdade, para andar, para ir para a escola, né? Para poder sair, fazer suas compras, ir na padaria, no supermercado da comunidade, né? Desse condomínio, no caso, numa transformação de um lugar ideal, de um lugar pacífico, onde essas pessoas possam morar, porque são trabalhadores, são pessoas do bem. E que tem que ter essa dignidade. Né? A comunidade ela não vive, ela não faz parte da cultura brasileira, como muitos querem dizer. Ela não faz parte, ela é pontual, ela surgiu numa questão circunstancial, mas ela não faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Acostumou-se a ver a comunidade com as pessoas mais pobres morando nelas, numa situação muito, muito, muito difícil, muito indignas. Acostumou-se isso e transformou-se isso em cultura. Né? A cultura da favela, a cultura da comunidade, isso é uma balela. Isso é o pobrismo, é romancear a pobreza, é romantizar a maneira pobre como as pessoas vivem, a maneira indigna, sem saneamento, de um lugar sujo. Então não é possível isso. E como eu falava antes, mas o dinheiro para isso, olha, o governo hoje está gastando, tem uma verba destinada de 15 bilhões para fundo partidário e aprovação de projetos de lei.
Ora, eles estão muito mais preocupados em gastar dinheiro com a manutenção do poder do que propriamente em fazer alguma coisa pela comunidade. Acaba com esses fundos todos. E o próprio governo federal pode destinar um orçamento para que se faça bairros dentro dessas comunidades. Comece pelas menores e vá para as maiores. Mas que as pessoas possam escolher. Não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair do meu lugar. Simplesmente esse lugar será adaptado, será colocado, será refeito com dignidade para dar liberdade às pessoas e se livrar de uma vez por todas de serem reféns do tráfico. Isso é muito simples. É apenas querer, é mudar a mentalidade. Agora, ficamos ainda reféns dos políticos com essa mentalidade anacrônica do marxismo, né? Onde você tem que conservar a pobreza e romantizar essa situação de pobreza e dizer para eles, olha, vocês estão nessa situação não porque o governo mantém vocês aí, mas porque existem os ricos, sabe? Os ricos é que roubaram o que vocês não têm. Isso é outra grande mentira. O governo precisa de manter as pessoas pobres e esses que defendem isso estão colaborando, muitas vezes sem saber, sem refletir sobre isso. Ficam nessa, não sei o quê, porque é todo mundo igual. Ora, nunca ninguém vai ser igual. Olha, os lugares onde as pessoas são iguais é Cuba e ninguém vive bem. Então a igualdade que se deseja na esquerda, na mentalidade socialista no Brasil, na América Latina, é que todo mundo vive numa situação ruim, numa situação de pobreza. Isso não é preciso, não é necessário isso. Porque a beleza não está em ser pobre e ser rico, está na dignidade e na liberdade que o povo tem. Então vamos pensar nisso, vamos começar a refletir sobre isso, a questionar isso. Por que se romantiza tanto a pobreza? Por que se trabalha tanto nesse país para poder sustentar o pobrismo? Deixar as pessoas reféns dos políticos, né? Aqueles políticos que vão lá prometer cesta básica, prometer R$600 de Bolsa Família. Por que eles querem manter as pessoas assim? Porque não criam um parque industrial nos bolsões de pobreza, perto das comunidades, nas regiões mais empobrecidas do Nordeste, que existe muito, aquelas aí não existe folha de carnaúba como telha e taipo para as paredes dos casebres. Por que em vez de dar R$600 onde as pessoas não têm nem onde gastar, porque não existe um mercado mais próximo, muitas vezes é 50 quilômetros de distância, por que não cria ali uma indústria de suco? Porque caju no Nordeste dá até na beira do meio-fio, melancia, e ali você vai o quê? Aí sim, o dinheiro do Estado vai valer a pena, porque ele vai construir, ele vai industrializar e vai criar o quê? Vai criar trabalho para a população. E aí faz o que? O dinheiro circular. Você vai deixar vai deixar com que esses locais sejam ilhas de pobreza dentro do Brasil. Isso acontece dentro das cidades também. O Rio de Janeiro tem essas ilhas de pobreza que são as próprias comunidades, que eles vivem tentando sustentar. Vai lá o ministro da Justiça fazer mise-en-scène lá dentro da favela, não sei para quê, né? E não sei como eles conseguem entrar lá também, porque qualquer pessoa que entra lá porque o aplicativo jogou para lá o caminho errado, o nego é metralhado e os caras vão lá, não sei como, né? São interrogações que a gente coloca aqui. Mas é isso, alguém pode, por favor, me responder por que não se tem um projeto desse no Brasil de acabar com esse negócio de pobreza, que o governo tem dinheiro para isso? Pode e pode criar também riquezas a partir daí, né? Pode implementar, em vez de gastar dinheiro para ficar se mantendo no poder, pagando projetos de lei, né? Fundo partidário para as eleições, como se a democracia ela se definisse como sufrágio, e não é. Eleições são apenas um meio, um recurso da democracia, mas não é a própria democracia. A democracia é um governo que pense onde? Na dignidade e garanta a liberdade e a justiça para todos. E é o que a gente não tem visto
desse país? Alguém me responde, por favor?